Boa noite. Boa noite. Generosidade. Voltas que o mundo dá, história verídica. Certo dia, uma mulher avistou um mendigo sentado numa calçada na rua. Aproximou-se dele e, como o pobre coitado já estava acostumado a ser chacoteado por todos, ele a ignorou. Um policial, observando a cena, aproximou-se e logo foi dizendo: "Ele está incomodando a senhora?" Ela respondeu: "De modo algum. Eu é que estou tentando levá-lo até aquele restaurante. Ele está com fome e até sem forças para se levantar. Policial, pode me ajudar a levá-lo até lá?" Rapidamente o policial a ajudou, segurando-o pelos braços, mas o pobre homem, mesmo assim, não queria ir, mas deixou-se conduzir. Chegando ao restaurante, o garçom que foi atendê-lo disse sem pestanejar: "Desculpe, senhora, mas ele não pode ficar aqui. Está sujo e vai afastar os nossos clientes." A mulher abaixou, levantou a cabeça, os olhos bem nos olhos do garçom e disse-lhe, apontando para fora: "Sabe aquela enorme empresa ali em frente? 3 vezes por semana, os diretores de lá, juntamente com todos os clientes, vêm fazer reuniões nesse restaurante e sei que o dinheiro que deixam aqui não é pouco e é o que mantém esse estabelecimento." "Pois é, sou eu a proprietária daquela empresa. Posso fazer a refeição aqui com o meu amigo ou não?" O garçom fez um gesto positivo com a cabeça. O policial que estava de longe observando ficou boquiaberto e o pobre homem deixou cair nesse momento uma lágrima dos seus sofridos olhos. Quando o garçom se afastou, o homem perguntou: "Obrigado, senhora, mas não entendo esse gesto de bondade." Ela segurou nas suas mãos e disse: "Não se lembra de mim, John?" "Me parece familiar", respondeu ele, "mas não me lembro, não." Ela, emocionada, lhe disse: "Alguns anos atrás, eu, recém-formada, vim para esta cidade sem nenhum dinheiro no bolso e passava por dificuldades. Estava com muita fome e chorando. Sentei-me naquela praça, aqui bem em frente, porque tinha uma entrevista de emprego naquela empresa que hoje é minha. Foi quando aproximou-se de mim um homem com um olhar generoso e me ajudou, não só com palavras, mas com o que tinha. Lembra-se agora, John?" Ele, em lágrimas, afirmou que sim. "Na época, o senhor trabalhava aqui neste lugar. Naquele dia, fiz a melhor refeição da minha vida, pois estava com muita fome e até sem forças. Toda hora eu olhava para o senhor, pois estava com medo de prejudicá-lo, pois estava ali comendo de graça. Foi quando vi o senhor tirar dinheiro do seu bolso e colocar no caixa deste restaurante. Fiquei mais aliviada e sabia que um dia poderia retribuir. Alimentei-me e, fortalecida, fui com mais forças para a minha entrevista. Na época, a empresa ainda era pequena. Passei na entrevista, especializei-me, ganhei muito dinheiro, acabei comprando algumas ações e, com o passar do tempo, tornei-me a proprietária e fiz a empresa ser o que ela é hoje."
Procurei pelo Senhor, mas nunca o encontrei, até que hoje o vejo nessa situação. A partir de agora o Senhor não dorme mais na rua. Vai comigo para a minha casa. Amanhã compraremos roupas novas e o Senhor vai trabalhar comigo. Se abraçaram e choraram, ambos agradecidos. O policial, o garçom e as demais pessoas que viam aquela cena emocionaram diante da grande lição de vida, de ambas as vidas, que tinham acabado de presenciar e pararam para pensar nos seus próprios erros com aquele Filho de Deus. Essa história ocorreu em 2005, em Michigan, com Mary Trevor e John Cassidy. Boa semana a todos. Boa semana, obrigado. Realmente é emocionante a história, né? Falou, Maurinho, boa noite para você. Ué. Vamos ter pauta hoje? Tenho. Vou fazer a pauta aí com a Laura. Tá, vai lá, abertura de empresa, depois eu explico aí. O próximo. Que é Valdeci, né? Eu queria ver sobre arrendamento comercial. Geraldo Marcelino. Aviso prévio e sindicato, duas. Sindicato. Qual? Tem mais? Ah, o Eudes. Carta de crédito. Contribuição sindical rural. Boa noite. Eu queria saber como é que funciona o sistema. Só um pouquinho aí, espera um pouquinho. Carta de crédito. Não, contribuição sindical. Rural. Pode falar agora. Rainer. Assim, na questão do... Se tiver um cliente, ou mesmo está devendo aí na receita, vamos supor, 500 mil, eu queria como é que funciona o sistema de compra de debêntures? Se alguém tiver me informar como é que funciona isso. Vou colocar aqui débito na receita, depois nós entramos aí. Certo. Tá? Fala aí, me apoia aqui. Premiação, mas se não der tempo para falar isso aí, não tem problema não. Não é Hugo, não? Pois é, pensei que era Vitor. Tem mais não, né? Bom, pessoal, nós estamos com um colega aqui, amigo do Pedro. É Vitor ou é Hugo? É Vitor Hugo. Porque o Pedro me falou que era Hugo. O meu amigo trouxe aqui Vitor. Eu falei, eu estou perdido agora. Será que... né? Então é Vitor Hugo. Gostaria, Vitor Hugo, se viesse aqui na frente, se apresentasse. Ele é advogado, mas ele vai se apresentar e vai falar um dos motivos que ele veio aqui. E talvez ele fique colega nosso também e vem sempre aqui dar uma dica para nós, uma assistência para nós. Pode falar. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Quero agradecer ao Pedro pela oportunidade de me trazer aqui, ao presidente, a toda a mesa. Meu nome é Vitor, eu sou advogado, eu trabalho na área tributária com umas teses para recuperação de créditos tributários.
Eu vim aqui para colocar meu serviço à disposição para os clientes de vocês, caso tenham interesse. Nós trabalhamos com umas teses especificamente sobre o ICMS dentro da energia elétrica. Porque o Estado de Goiás ele cobra determinadas tarifas de energia que são indevidas sobre a transmissão de energia e distribuição de energia. E, nesse caso, nós entramos com uma ação judicial para o governo se abster de cobrar essas tarifas e dar um ganho mais ou menos de 15% a 20% aí na conta de energia do cliente. Então, é para se abster para frente e consegue a recuperação do retroativo dos últimos 5 anos. E também trabalhamos com uma tese para redução da alíquota de energia, que é em virtude daquele princípio tributário da essencialidade, né? Produtos essenciais têm que ter uma tributação menor e produtos supérfluos uma tributação mais alta. Então, nós ajuizamos uma ação para diminuir a alíquota de energia para o percentual mais ou menos de 17%, 15%. Aí, caso os senhores tenham interesse, algum cliente que procurar assim, me coloca à disposição. Obrigado. Boa noite. Alguém quer fazer alguma pergunta aí para ele? Não? Só, doutor. Esse crédito, qualquer empresa pode pleitear o crédito? Sim, qualquer empresa do Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, que consome energia. Pessoa física também? Pessoa física também? Sim. E é só... Então, você falando pessoa física, então não é só para as indústrias, não? Não, é assim, porque para a indústria é mais interessante, que o consumo de energia é maior, né? Correto. Compensaria entrar mais, porque tem um custo para a empresa que são das custas iniciais, que é mais ou menos uns R$700, R$800. Então, assim, para a empresa do Simples dependeria mais ou menos quanto que é o custo, né? Porque dependendo, às vezes, o custo para a ajuização é superior ao valor das custas. Não compensaria. Liga aí, Divan. Liga. Sim. Sim, também. O presidente do sindicato... Eu perguntaria, é contrato de risco ou você, para entrar com a ação, já precisa pagar alguma coisa? Não, nós trabalhamos com contrato de risco, é 30% sobre o valor do proveito econômico no final. Nesse caso, essa ação, a gente está conseguindo eliminar para já se abster de cobrar essas tarifas indevidas. E sobre o retroativo dos últimos 5 anos, esses processos estão sendo suspensos no STJ, que vai dar uma decisão. Mas a tendência é ser favorável ao contribuinte. Assim, já tem julgamentos anteriores de 8 acórdãos contra 1, a favor do fisco. E assim, nós estamos com a expectativa alta que o contribuinte, no final do julgamento, seja favorável. Todos os processos sobre essa matéria estão sendo suspensos, mas ainda estamos conseguindo liminar para se abster de cobrar ICMS sobre essas tarifas. E para entrar com essa ação, o que você precisa? Eu preciso só da fatura de energia elétrica dos últimos 5 anos. Pode ser por amostragem. No caso, a gente mesmo faz um cálculo e vê mais ou menos quanto que vai dar de ganho para o cliente sobre essa tese. Na minha concepção, eu acho que o doutor Hugo está completamente cheio de razão, porque o ICMS da energia é quanto? 25%, né? 25%, né? Ora, a energia não é necessária, né? Sim. Então, a lei está bem clara, né? Poderá onerar o ICMS caso seja supérfluo, não é assim? Sim. Então, acho que por aí, certo, pelo menos baixar 10% já ia vale demais, né? E tem também mais uma, só que essa assim, é para grandes consumidores, que é sobre a demanda contratada de energia. São empresas que têm um alto consumo de energia, contratam um pacote de energia e é cobrado ICMS sobre toda a energia contratada e não sobre a energia efetivamente utilizada. Então, nós entramos com uma ação para cobrar ICMS só sobre a energia efetivamente utilizada. Aí todas são no êxito, né, 30%, só precisa de todas da fatura de energia elétrica. Era o ideal, doutor, que você viesse toda terça-feira, que é a persistência. Nós temos um grupo, certo? Que isso vai ser gravado, você olha para a câmera lá, e depois da manhã ela é colocada no ar. Sim. E vai para todo o estado, para o estado do Brasil, até internacionalmente já vi falar que existia o nosso vídeo, certo? Sim. Ok, vou participar mais vezes. Obrigado. Tá.
Ok, nós Obrigado. estamos às ordens aí. Meu telefone, WhatsApp é 62982491582. 982491582. Obrigado. Eu que agradeço. Nós vamos aumentar a nossa mesa aqui, porque hoje a mesa está composta aqui, não tem uma vaguinha, mas qualquer interessado aí, né, mais perguntar ao Dr. Vitor Hugo, ele vai ficar aqui mais um pouco e a gente aciona ele novamente. Vamos aqui com o Alaor. A pessoa está interessada em abrir uma empresa para fazer um plano de saúde familiar. Eu, sinceramente, não estou entendendo como é que funciona isso aí. Alguém tem ideia de como funciona esse plano de saúde familiar, empresarial aí? Abrir uma empresa para fazer um plano? Primeiramente, acho que tem a ver um planejamento tributário. Porque, na realidade, principalmente fazer propaganda aqui, dentro da Unimed, por exemplo. Dentro da Unimed, ela tem plano para pessoa física e tem para pessoa jurídica. E eu não vejo assim benefício grande, diferenciado de pessoa física para pessoa jurídica. Mas, pelo que eu entendi, essa empresa não tem receita. Isso que nós íamos chegar lá, o planejamento, porque ela vai ter despesa, ela vai ter o custo do pagamento do plano de saúde. De repente, ela tem que ter faturamento ou então um capital para render o ganho de capital ou receita financeira para se manter. Como que ela vai se manter? Pois é, mas isso aí não é uma despesa da empresa, porque não. Porque a empresa vai ter todas as obrigações acessórias de uma empresa normal, certo? Porque ela vai ser uma empresa normal. De repente, ela vai assumir uma despesa o custo de um plano de saúde. Ela vai ter que pagar todos os meses. Eu não estou entendendo como é o funcionamento disso aí. Aí paga na empresa e depois vai aproveitar Não, é igual o nosso plano de saúde aqui. Ó. Nós fazemos o plano de saúde. O sindicato é o responsável pelo plano de saúde. Mas nós pagamos a fatura, ficamos com a obrigatoriedade de pagar a fatura e cobramos dos associados. Do antigo nosso. Pois é, e também nós já tivemos um plano de saúde antigo. Quer dizer, então a gente tem os associados. No caso lá, deve existir, o corretor do plano de saúde deve ter falado para ele que uma empresa tem maiores benefícios. Agora, ele tem que ver qual que é a vantagem do benefício, porque ele tem o custo-benefício. Uma empresa hoje, para você mantê-la aberta, o que precisa? Contador, taxas, obrigações, tem que cumprir tudo isso. Mas os beneficiários repassam o dinheiro para a empresa? Como é que se for um plano da empresa familiar, quer dizer, então só o diretor com a família dele vai passar. Agora, se ele abrir outro grupo grande, ele vai devidamente assim, ele vai ter uma comissão sobre isso, provavelmente. Entendeu? Vamos supor que a Unimed cobraria dele lá R$100, ele passaria por 110 para você, com a hipótese. Porque então, teria uma comissão, uma administração desse plano de saúde. Então não é despesa da empresa. Chega no final, não é despesa da empresa. Não, ele vai ter em cima do plano de saúde, ele vai ter uma comissão. Então a receita vai ser uma comissão. Ele vai ser um operador. Irani, deixa o presidente falar aqui, depois parece que a Irani quer falar. Pode falar. Pode falar, Verão, você quer falar na frente? Não, deixa isso para primeiro. Eu entendi. Então, deixa eu só entender uma situação aqui. Existe um plano de saúde dentro de uma empresa que tem uma quantidade de funcionários, por exemplo, 50 funcionários. Igual a gente teve lá essa proposta lá dentro da empresa. A empresa optou por fazer o plano de saúde empresarial. Por quê? Porque ele é mais barato para a empresa. Quanto mais vidas você tiver dentro do plano, mais barato fica as mensalidades. Então, o que se acordou dentro da nossa empresa? Eu vou te falar esse exemplo, depois eu vou te falar outro que está acontecendo no mercado. A empresa combinou com os funcionários descontar 50% do valor, tanto
do empregado como dos seus dependentes. Houve um acordo, todos eles, a empresa desconta 50% da mensalidade que tem que pagar para o plano de saúde. Ok? Esse é o plano empresarial. É despesa da empresa. Tá? Inclusive, você tem que colocar na DIRF os valores que você está descontando e tem que colocar o número da Agência Nacional de Saúde, né, que é um plano de saúde, você coloca lá e vai colocando os valores que você está descontando dos seus funcionários. É o valor que você desconta, não é o valor que você paga para o plano de saúde, não. É o valor que o seu está descontando do seu funcionário. Pois é, mas a despesa da empresa é só aqueles 50% que ela recolhe, porque o outro funcionário... A nota fiscal vem total no nome da empresa, né? Certo? Aí, o outro, quando você for fazer o lançamento contábil, logicamente, você vai se fazer a contrapartida ressarcindo daquela parte, né? Porque é o funcionário que está pagando, né? Não é a empresa que está pagando. Porque, às vezes, você pode estar numa empresa de lucro real, receber uma nota lá de 10 mil reais do plano de saúde, porém, só devido 5, não é verdade? Então, aí você fazia a contrapartida do lançamento e fazia a apropriação somente dos 5 mil reais, que seria o proveniente da empresa. Outra situação que você pode verificar, inclusive, tem aquele sistema Reclame no site do Google aí, que você põe aí, e você vai verificar o seguinte: uma situação que algumas empresas de plano de saúde nada honesta pede para você fazer uma empresa microempreendedor individual. Aí ela pega e fala assim: coloca a sua família inteira nesse plano que fica mais barato para o senhor. Você está entendendo? Isso é proposta, porque se você for trabalhar um plano individual, ele vai ficar muito caro. Entra você hoje, pela idade que você tem hoje, num plano individual na Unimed, no mínimo R$ 1.800, se tiver acima de 59 anos de idade. Tá. E aí, quando eles determinam assim, olha, abre um microempreendedor e põe sua família toda nele. Então, ele foge do escopo da legislação do governo federal que trata das Agência Nacional de Saúde, que trata desses planos de saúde. Que às vezes vão dar um aumento de 10%, a ANS fala, não, o aumento é 6%. Você já viu isso? E no plano empresarial não tem esse controle, tá? Só corrigindo aqui, porque a pergunta do Alaor foi o seguinte: o sujeito quer criar uma empresa para entrar num plano de saúde. Isso. Né? Porque o cara que está querendo criar uma empresa para entrar, ele como usuário do plano de saúde, eu acho que é loucura. Agora, uma empresa já montada, que tem funcionários, que faz o convênio com o plano de saúde para beneficiar os empregados, aí é outra coisa. Quer dizer, aí a empresa já tem faturamento próprio, a empresa tem a folha de pagamento, em cima da folha de pagamento vai fazer a distribuição, negociar com o plano de saúde, o valor de cada usuário que vai usar. Quer dizer, agora, você criar uma empresa para você filiar o plano de saúde é loucura. Porque ele quer fazer isso, criar uma empresa para... Deixa só o Everaldo estar aqui na frente, depois... Entendi que seja criar uma empresa para filiar o plano de saúde. E de onde que vai essa receita dela, né? Mas eu pensei que você queria criar uma empresa de plano de saúde, não é isso não, né? Deixa o Ronan comentar aqui, depois é a Divina, né? Agora meu... Vamos ouvir o Divina, o Ronan aqui. Em Alaor, a pergunta é o seguinte: como abrir uma empresa pretendente a plano de saúde, não é isso? Não, ele quer criar uma empresa e depois fazer para ele e a família dele um plano familiar, porque fica mais barato ele sendo de uma empresa. Aí eu quero dizer para você, pode anotar aí se você já não tem conhecimento, da Lei 9.656 de 98. Ela estabelece as normas como constituir uma empresa de plano de saúde. Não é uma empresa de plano de saúde. Eu entendi também isso aí. Não é. Ele quer criar uma empresa comercial, certo? Para ele fazer, depois que ele criar a empresa, ele fazer um plano de saúde para ele e para a família dele, um plano de saúde familiar. Aí, tudo bem. É o grupo de estudo.
Nós estamos aqui realmente aprendendo. Cada um fala um monte de coisa. Eu já vi. Então ele quer uma empresa qualquer, com qualquer objetivo. Isso. Tudo bem. É isso que é a pretensão dele. Uma empresa qualquer, de qualquer objetivo. Nesta empresa, ele vai registrar as pessoas pretendentes, que é o filho, esposa e tudo mais. Isso, a família e com isso aí, filiar esta empresa a uma operadora de plano de saúde. Fazer o plano de saúde. Fazer o plano de saúde. Tudo bem. A minha colocação já tem aí um fim específico. Ele não está tendo visão comercial. Ele não quer objetivo comercial. Ele quer só a saúde daquelas pessoas. Para obter um plano de saúde o objetivo dele valor menor. Isso, o plano de saúde é menor. Essa empresa ele não vai comercializar, não vai vender nada. Não. Embora ela tenha que ser constituída prestação de serviços, digamos aí, não vou dizer advocatício, porque aí está mais, vamos dizer, prestação de serviços de montagens de equipamento. Tudo bem, esse é o objetivo. Porque para se abrir uma empresa tem que ter um objeto. Não se abre uma empresa sem um objeto, sem um endereço, sem todas essas formalidades, sem uma denominação, não se abre. Tudo bem, ele vai criar ali um objeto para essa empresa. Mas isso é uma coisa que já está começando, no meu entendimento, errado, com segundas intenções. Aí não vai ter de fato a empresa, ela vai existir de direito. Mas o fato não tem. Amanhã vai chegar o senhor fiscal da prefeitura, vai chegar o senhor fiscal da Receita Federal, vai chegar o senhor fiscal da Cefaz. Bom, o senhor diz que o senhor vende arroz, mas cadê a nota? O senhor não tem. O senhor disse que presta serviço. Não tem. Então, eu não vejo sentido como abrir essa empresa com esse objetivo. Não tem como. É isso aí que eu não estou... Não tem como. Esse é o meu pensamento. Deixa eu te falar e depois eu levo para a Divina lá. Acontece que essas propostas aí que está surgindo pela hoje, já surgiu para mim também, porque a pessoa quer o seguinte, quer um CNPJ, só, o objetivo dele é só isso, o resto, ele não está pensando em nenhuma consequência, porque quem quer vender o plano para ele, só diz assim, você abre uma empresa e joga no seu nome, que aí você pode colocar esposa, filho, neto, genro, né, todo mundo, abarca todo lá. Vai ficar baratinho para todo mundo. Só que não pensa, não sabe das consequências que tem da empresa. Aí você abre, coloca seu nome lá, seu CNPJ, o seu CPF, o seu CRC, né? Fica vinculado para a Receita Federal, para a Prefeitura e automaticamente esse camarada vai no mundo. Amanhã depois vem tudo para cima de você. Então o camarada quer um CNPJ e ele não está pensando nas consequências futuras. Okay. Essa é a hora que você tem que mostrar para ele que realmente isso aí não é brincar de ter empresa, né? E na pior das hipóteses, botar os honorários lá em cima, para abrir, constituir essa empresa, honorário mensal, porque ele não vai voltar mais. Maurinho, leva lá para a Divina. Espera aí, Pedro. Deixa eu ouvir a Divina lá, que a Divina também. Não, espera aí. Depois... Não esquece que o Vila Nova... Só para controlar, isso chama simulação, fraude, é crime. E o contador vai responder isso lá na PF, não vai ter ninguém para levar pito para ele lá, porque ele vai ficar no xadrez, e isso aí, o honorário, igual, o Eudes falou tudo. Qual é a atividade, a receita dele que vai fazer? Olha como é que vai ficar caro para esse cara. Vai ficar muito mais caro. Vai ter que pagar o contador mensal, fazer social, fazer nota fiscal. De quê? Nota fiscal de quê? Não existe isso aí, KNAI de plano de saúde, de família, para poder a pessoa fazer. Não pode de jeito nenhum. Fosse eu, nem... É o custo-benefício que eu falei. É caríssimo. Não compensa, não. Além do contador sofrer um processo aí de simulação e fraude. Doido. Deixa eu ouvir o Pedro rapidão aqui, porque senão nós não assistimos o jogo hoje. Não, porque o rapaz fala uma coisa interessante. Acabou que abriu um MEI. Né? O rapaz do lado do Fábio, esqueci o nome dele, né? Otávio. É o? Otávio. Otávio. As pessoas estão abrindo um MEI e estão conseguindo plano de saúde? E não é interessante? O corretor do plano de saúde, ele só quer o CNPJ. Uhum. Ele só quer o CNPJ da empresa. Entendeu? É isso que está acontecendo. Aí eu pergunto, um MEI, por exemplo, não seria interessante uma empresa do MEI para esse tipo de coisa? Porque o contador é barato, né? E não sei... Não compensa não, gente. O que eu falei aí é o custo-benefício, planejamento tributário.
Não compensa fazer isso. Tem as obrigações acessórias, tem tudo. Vai lá, Ronaldo. Não, é só para finalizar. Legalmente, olha lá, o Igor já disse, não existe isso. Você pega o artigo 1167, 1137 do Código Civil, fala onde é que eu estou aqui, colega. Posso não, eu tenho 60 e tantos anos e eu já passei da idade. Procura um cabo mais novo aí, porque isso aqui é coisa errada. Não faz, que é fria. Você é solidariamente responsável. Amanhã, um beneficiário desse plano de saúde deixa de cumprir uma obrigação, não paga esse plano, se beneficia daquilo, vai para a justiça, o contador, como é que você provou aquilo? Você vai pagar tudo sozinho. Vai lá, Zé Valdo. Tem que analisar também o seguinte, que aí ele vai pôr com um empregado e tudo, um mês só para ter um empregado. PT Saudação. Segundo, manda esse cara aí no Sebrae e abrir essa firma lá. Ok, quer falar daí? Quer encerrar não? Então tá bom. Vamos embora que tem muita pauta aqui hoje. Vai lá, Everaldo, na sua pauta. Bem. Qual que é o assunto mesmo? SCF. SCF. Essa é boa. Pergunto, gente. Saiu essa daqui. Falando o seguinte. O Eudes falou isso no ano passado. Aquela, vamos supor, as firmas do lucro presumido, certo? O presumido. Antes de eu apresentar isso aqui, eu vou procurar um negocinho aqui, mostrar para vocês. Vamos supor que eu venho aqui, ó, e eu crio aqui, ó, um CNPJ qualquer, 01 610 484 0001 53. Mas não deu, não? 01. Tá. 01. Eu não lembro não. 01 610 484 0001 53. Aceitou. Aqui. Beleza, né? Aceitou. Aí eu vim aqui embaixo a data da que começou. Embaixo aqui. 01/01/2018. Aceitou. Bom, próximo. Aí eu venho aqui, esse tem que colocar. Forma de tributação. Presumido. Aí vem aqui embaixo. Qualificação da pessoa jurídica. Pessoa jurídica geral. Vem aqui. Tipo de escrituração. Aí chegamos aqui. Obrigado à entrega do ECD ou livros contábeis, livros caixa ou não obrigatório. Então, vamos supor, a empresa entregou o ECD. É uma coisa, né? Obrigado à entrega do ECD. Ou livro caixa. Obrigado à entrega do ECD. Eu vou optar por esse aqui. Será o L. Essa daqui entregou o ECD. Essa daqui não entrega o ECD. Tá? Vamos optar por essa aqui. Pronto, coloquei. Mas aqui embaixo vem o danado aqui, ó, critério de reconhecimento da receita. Essa receita que você tem é regime de caixa ou regime de competência? Se você paga o imposto, PIS, CONFINS, imposto de renda, pelo regime de competência, qual que você vai escolher? Competência. Pergunto, eu enquadrando como regime de competência, eu posso fazer somente o livro caixa? Porque, senhor Everaldo, a legislação, ela diz que para fins fiscais, permite-se a Receita Federal, lá na lei das SAs, ela fala, né? Permite-se fazer o livro caixa. Sim. Agora, o ano passado, quando a gente jogava livro caixa, ela só aceitava regime de caixa, não aceitava, o validador não aceitava o regime de competência, só aceitava o regime de caixa. Concordo plenamente em gênero e grau. Concordo. Se eu optar pelo regime de competência, o que é que acontece agora? Eu posso fazer do caixa? Posso. Posso.
Mas não é regime de caixa, é livre caixa, é uma coisa, e regime de caixa é outra coisa. Que regime de caixa eu pago o imposto pelo recebimento. Pelo recebimento. Pronto. Então, vou optar pelo regime de competência. Pronto, parou aqui. Competência. Aí, eu parei por aqui, regime de competência. Se eu optei pelo regime de competência, aí vem a danada da lei agora, vamos apagar aqui. Vamos vir aqui agora, e eu vou procurar essa aqui. Olha, vê o seguinte, ó, regime P10, que quer dizer, balanço patrimonial. Se eu optar pelo regime de competência, eu tenho, e não apresentei o SCD, eu tenho que apresentar o balanço patrimonial com a referencial. Olha aqui. Certo? Bem, tudo bem. Vamos determinar. Vamos supor, pergunta, o SCD, essa firma aqui é um lucro presumido, ela não está superior a 4.800.000, tudo bem, ela não distribuiu lucro superior àquele permitido, pode, ela podia apresentar ou não o SCD, certo? Eu não estava obrigado a apresentar o SCD. Aí veio a instrução normativa 1774, fala assim, não, você, se você quiser, você não está obrigado a apresentar o SCD, mas você pode apresentar o SCD, posso, facultativamente. Aí vem a mesma lei e fala o seguinte, se eu não apresentei o SCD, facultativamente, eu não apresentei, eu quero apresentar ela agora, eu tenho penalidade? Não. Então, se eu apresentar o SCD até 31 de julho e depois apresentar o SF, estou dentro da lei. Estou? Tá. Então, vamos optar para apresentar. Aí veio a lei e falou assim, ó, você, optando pelo L, você tem que apresentar o caixa e apresentar o balanço. Ora, se eu tenho condição de apurar meu balanço, eu apresento o SCD e faço um SF puxando o SCD. Aí a decisão vai ser nossa. Para começar, se nós estamos certo ou errado. Aí o que eu quero? É afinar o nosso plano de conta, o nosso programa, para que ele faça o seguinte. Cadê aqui? Não. Ele faça o seguinte. Essa firmazinha, que não interessa de quem que é, né? Ela já até apresentou o CD, só mudei alguns dados delas aqui. Não vai aparecer não, gente? Tá. Contábil. Eu sei que é 33. Pronto. Aí eu vim aqui. Registrei. Aí eu vim aqui, intercâmbio, no nosso programa. E vou fazer o SF. Quando eu cheguei para fazer o SF, aí é o primeiro passo que eu vou lá nos dados do registro 0010. Vou procurar. Eu falei que aqui tudo direitinho, lucro presumido, está tudo bonitinho, e vou para o 2. Eu optei aqui pelo caixa ou não obrigada. Aqui embaixo, eu quero colocar aquele caso 1 ou 2. Se eu optar pelo 1, aí eu volto. Eu tenho que apresentar o balanço, aqui ó, o bloco de referencial. Eu vou colocar balanço e DRE aqui, e vou colocar caixa, ou não precisa apresentar o caixa. Olha que confusão. Aí nós temos que definir isso, se eu apresento ou não. Se eu optar pelo regime, certo? Não, se eu optar, eu não apresentei o SCD, mas apresentei o SF, pelo regime de competência, qual deles eu vou apresentar? Vou apresentar caixa, vou apresentar balanço e DRE, ou
e o referencial. Aí o Fábio falou, nós temos que apresentar o caixa, nós temos para representar o balanço referencial e o referencial. Aí o nosso programa poderá fazer isso. Seria o quê? Ir vir aqui e pegar esse caixa. Ir lá no balanço, pegar o balanço referencial e apresentar para o SCD, pronto. Ou então optar, vou lá no SCD, o SF, vou lá no SCD, apresento o SCD e vou lá apresentar o SF pegando do SCD. Entenderam, pessoal? Inclusive, o ano passado, senhor Everaldo, uma das reivindicações minhas foi para preencher o bloco Y da SF, que ela não preenche. E para preencher manual, ela é muito complicado, porque ela demanda tempo demais da gente. Está aqui já. Esse ano vai fazer? Aí que é o problema. A nossa pergunta é o seguinte: nós vamos apresentar o caixa, vamos apresentar, se eu for competência, certo? Vou apresentar o caixa, vou apresentar o balanço patrimoniais com o referencial e a DRE, vamos apresentar, ou só apresenta a DRE e o balanço patrimonial e não apresenta o caixa, ou faça a opção, apresenta o SCD, agora que eu não estava obrigado, aí a opção é nossa, não estava obrigado, apresenta o SCD dentro daqueles quesitos do referencial, e quando eu for lá no SF, eu vou lá puxar do SCD, pronto. O ano passado ele não aceitou se não apresentasse o livro caixa. Ah, não? Não. Então, provavelmente, esse ano não aceita também. Então, é o caso. Inclusive, teve que ir gerar o livro caixa dentro do contábil aí, porque já tem um livro caixa. A gente gerou ele, eu primeiro gerei, tive que gerar, porque o sistema não aceitava, muito embora eu tenha a contabilidade completinha das empresas, que eu não optei por fazer não tinha distribuição de lucro, eu não fiz a SCD, só na SF, eu tive, além de entregar a contabilidade, tive que fazer o livro caixa junto, ele não aceitou entregar a contabilidade sem o livro caixa. Agora, além do livro caixa, eu sou obrigado a apresentar o balanço patrimonial, ó. Sim, eu apresentei o balanço patrimonial ano passado com o DRE completinho, só ele não aceitou a contabilidade desse jeito, sem livro caixa. Então por causa do que problema no validador, que quando pegava livro caixa, regime de caixa, ou não, meu regime é de competência. Aí ele dizia, então você tem que ter a contabilidade. Eu tinha contabilidade, mas ele falava assim, tinha que botar o livro caixa junto. Então ficou decidido, vamos ficar decidido aqui, se alguém for contra, quando eu apresentar, eu não apresentei o SCD, vou apresentar o SF, eu paguei o imposto pela incompetência. Eu vou fazer esse caixazinho aqui, que vão aqui, pego ele aqui, ó, pego o caixa aqui, e pego o meu balanço, que já está pronto aqui, e mando tudo lá para o SF. Pronto. Ou, que vê a lei agora facultando melhor ainda, eu apresento o SCD. Porque antes, eu não tinha prazo. Eu apresento o SCD, não vai ter penalidade, e apresento o SF puxando o SCD. Aí é a opção nossa. Fala. Ok. Quem quer falar mais? Agora, só que tem um problema que nós estávamos discutindo lá dentro, é que a pergunta da competência lá, a pergunta não é competência, a pergunta como você está calculando, pelo faturamento de competência. Olha lá, abre naquela tela que você fez lá. E qual que é o nome da pergunta? Não, vou perguntar, vamos abrir. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vamos criar novamente ele. Não apagou. Ele apaga. 01 610 484 0001 53. Aceitou, né? Aí vem para a empresa, interessa, aceitou. Aí vem aqui 01/01/2018, aceitou, vou para a próxima. Aí vem assim que é obrigatório, presumido, certo? E vem aqui para esse aqui. Não, mesa geral. Essa daqui, aí esse aqui. Obrigatório, livro caixa, esse aqui. Aí vem aqui, ó, critério de reconhecimento da receita.
critério para reconhecimento da receita. Sim. Tudo bem, não é pela competência, é critério que você reconheceu a receita. É competência, pois é. Competência, meu amigo. Mas o que eu estou querendo falar é o seguinte: o imposto foi calculado pelo regime de competência. Sim, reconheceu a receita. Aí o seu balanço vai ter que provar com a competência pela receita. Certo. E o livro caixa simplesmente está demonstrando os pagamentos e recebimentos. Sim, sim. Só isso. Agora, é diferente ali regime de caixa e regime de competência. Regime de caixa, eu reconheço a minha receita para fim de pagar o imposto pelo recebimento. Não vamos discutir isso, não. Eu só estou falando o seguinte: eu reconheci que o meu imposto foi calculado pelo regime de competência. Eu posso abrir o caixa. Pois é. Posso abrir o caixa. Então, simplesmente, vamos supor, então eu apresentei um balanço com a DRE. A minha receita na DRE tem que fechar com o meu faturamento de competência. Sim. Entendeu? Sim. E o caixa simplesmente demonstrou o recebimento e pagamento para ter um parecer. Tranquilo. Ok. Então, vamos embora, senão nós não vemos o Flamengo perder. Como que é? Você quer fazer uma pergunta, Cícero? Mudou. Pode. A empresa do Simples, ela apresentou a DEFIS. E agora, ela pode apresentar a ECD? Não, meu entendimento, eu fiz isto. Apresentei a DEFIS, que é uma coisa, certo? E apresentei a contabilidade, apresentei o ECD, para eu não registrar na junta comercial e não fazer mais nada. Certinho. É isso aí. Então aí vai apresenta ECD, SF? Não, SF não. Só ECD mesmo? Só ECD. E aí nosso programa eu coloquei lá, não precisa de referencial, porque o referencial é para SF. Ok, então. Vamos lá com o Valdeci lá. Arrendamento. Não, é o seguinte. Eu estou com a empresa lá, é uma clínica, né, veterinária. Aí o pessoal resolveu, né, vender, mas como não conseguiu vender, vai dar baixa e vai passar para um terceiro, que ele vai abrir uma empresa nova no local e quer ficar com, né, com a instalação completa lá da empresa antiga. Aí a ideia deles é fazer um contrato de arrendamento. Agora eu gostaria, né, que os colegas me ajudassem, como é que eu ia formalizar isso aí, esse contrato de arrendamento, né? Os proprietários têm intenção de manter esse nome, o prédio é próprio? O prédio é próprio e o nome não, eles não têm intenção de manter o nome. Ele pode escolher o nome que ele quiser, o que ele quiser. Então por que ele quer arrendar? Ele vai dar baixa, vai acabar com a empresa? Aluga o prédio, o cara monta uma empresa. Ele vai alugar o prédio com a instalação todinho. Pois é. Só que ele não Deixa o Ronan falar juridicamente aqui. Colega, quando você fala em arrendamento, está incluindo aí o mobilizado, todo o equipamento? Sim. Tudo bem. O objetivo maior do arrendamento são as instalações. Uhum. Não é isto? Tá. Isso aí tem um risco muito grande. Nós temos o doutor que está ali nos assistindo. Um risco muito grande da solidária, não. Como é que se dá o nome? Quando a empresa solidária, não é solidária, não. Sucessão legal. Então é o seguinte, aí tem um risco muito grande de criar-se uma sucessão legal, certo? Principalmente se for usar elementos vinculados à empresa anterior. Aí está caracterizada a sucessão legal, certo? Tem que se estudar primeiro isso. Você separou tudo isto, se está arrendando somente o mobiliário, as máquinas e tudo isso, e se conseguir provar, mas é passível ainda de uma situação nebulosa para o futuro, certo? Isto é para o arrendante. O arrendatário, não. É o arrendante, certo? Toda aquela instalação. Pode-se, o contrato de arrendamento, o que é o arrendamento? Arrendamento comercial. Você pode arrendar um bem imóvel, pode arrendar
bens móveis. Mas acontece que o arrendante era os operadores daquela atividade. Esse é que é o problema. Se fosse outras pessoas, e eu paro por aqui, passo a palavra para quem mais quer complementar. Sabe? Fala aí, Divina. Deixa o Everaldo ir falando aqui, vai. Bem, o Valdeci, o que o Lério falou, ele não quer dar baixa. Ah, ele quer dar baixa e o outro vai abrir uma empresa nova no local. Mas ele quer dar baixa? Quer. Então dá baixa, pronto. Se ele deu baixa, que automaticamente a firma deu baixa, sobrou aqueles bem dentro da empresa, dentro do cômodo do outro. Se ele conseguiu dar baixa na empresa, aqueles bens sobrou para quem? Para a pessoa física. A pessoa física pode arrendar esses bens para outra qualquer pessoa. Agora, se ele deu baixa, ele não pode arrendar pela pessoa jurídica. Ele tem que dar baixa e esses bens vai passar para o sócio e esse sócio pode fazer o que quiser com eles. Certo. Pois é, Valdeci, mas só complementando aqui, presidente. Eu estou dizendo, não está descaracterizada a sucessão legal, mesmo que fique com o sócio da pessoa física. É o mesmo endereço, mesma atividade. Se não. pegar... É a mesma atividade? Não. É a mesma atividade? Mesma atividade. Ah, não. É a mesma atividade. Certo? Então, isso aí é uma sucessão. Aí você tem que afastar disso aí. Pessoas que já trabalhavam na empresa anterior, inclusive o passivo desta empresa, que caso existe algum passivo com o fornecedor dessa empresa que está sendo baixada, o arrendatário vai assumir tudo isso. Concordo. Entendeu? Aí tem que ver muito a idoneidade, a pretensão de quem está arrendando, nem é tanto de quem do arrendador. Certo. Você entendeu, Valdeci? Então, aí pode caracterizar uma sucessão legal. Mas é um negócio que também pode ser limpo? Pode. Ele baixou a empresa, tem uns equipamentos, tem o prédio, tem tudo, e alguém quer tocar aquela atividade. Isso aí, por si só, não vem caracterizar uma má-fé, não. O negócio em si não está caracterizando uma má-fé. Aí você tem que ver a continuidade desse negócio, se para não trazer prejuízos de sucessão legal. Mas é uma coisa correta, é legal isso aí. Eu pergunto para você, Ronan, que é mais estudioso e é jurídico, o arrendamento com locação não tiraria esse fator de sucessão, não? É que eu estou dizendo aí, né? Aí seria só o nome a se dar, contrato de locação, mas depois o empregado desse que vai querer alegar algum direito retroativo, vai dizer que aquilo foi uma fachada, que aquilo foi realmente a mesma empresa, que ele já trabalhava na mesma empresa, que ele continuou prestando os mesmos serviços e tudo, e que o anterior deixou de cumprir algumas obrigações, ele quer os direitos. Doutor, escutou o que eu falei? Concorda comigo, Gênero Migal? Discorda de alguma coisa? Então, tudo bem, tenho dito. Deixa eu te responder. Como é que discorda? O homem falando firme assim, né? Vou discordar, que jeito? Fala, não é somente o ato dele locar, não, os bens, não. O Ronan falou muito bem. É o ato de ele colocar no mesmo local a mesma atividade, certo? Essa que é a associação legal, é a mesma atividade que vai colocar. Então, se ele está colocando uma atividade, houve alguns conchavos por aí, então os empregados não podiam ter mandado embora, tudo isso, os fornecedores, certo, tinham que ter pago, tudo isso é o que? Mesmo local, mesma atividade. Mas se ele tudo bem, mas se ele baixou a empresa, acertou com todos os funcionários, ficou livre lá. Não tem nada. Se alguém questioná-lo por dívidas trabalhistas, hoje o acordado prevalece sobre o legislado. Então ele tem um acerto, uma rescisão, que acertou com todo mundo. Você acertou tudo aí. Eu estou falando, a sucessão legal é uma coisa que ele saiu de lá, devendo o mundo e o fundo, devendo os empregados, aí caracteriza ele. Porque eu penso assim, arrendamento seria uma coisa que você teria participação. Eu arrendei, mas estou tendo uma participação. Local, não. Nada mais. E locação, não. Locação eu fiz por um preço fixo, loquei
pronto, estou recebendo. Agora, arrendamento, geralmente você tem percentuais nesse. Ainda está arrendando o material que era do antigo ainda, certo? Tudo bem, certo? Se ele tivesse dado baixo direitinho, se ele tivesse pagado... baixa, moço. Eu sei disso, mas você está falando que a sucessão legal... Caracteriza pelo mesmo endereço, mesma atividade, tudo. E mais o quê? Olha, alguma coisa que está errada. Se ele fazer tudo isso, não tiver nada errado, e pode caracterizar a sucessão legal, e daí? Pode, eu estou em dia, não tem nada. Mas aí, só voltando aqui, ali. Pode falar, vai. Aqui o Valdeci merece a nossa discussão, que ele é um colega frequente. Aí, Valdeci, é mais propício como realmente o fato é. A empresa não quer mais tocar a sua atividade, baixou suas empresas e no ver dela cumpriu todas as obrigações. Ponto. Ela é proprietária do ponto. Lá, ela tem lá várias máquinas de raio-x, sei lá, equipamento, que aquilo não tem preço no mercado. Achou um grupo de pessoas mais jovem, mais disposto para o mercado e quer tocar aquele negócio. Pronto. E daí ela está impedida de fazer isso? Não. Mas aí não é o arrendamento. Ali colocou um arrendamento subtende que ele está participando do lucro. Aí fica mais complicado. Mas como ele já baixou a empresa, ele não quer tocar. É um contrato de alocação. Você pode locar um bem imóvel, uma casa, um prédio, como eu posso te locar esse computador também. Pode. É locação, te aluguei esse computador por tanto por mês. Então é o seguinte, faça-se o contrato de locação. Mas eu continuo dizendo, se alguma coisa, algum empregado desse, mesmo que tenha baixado a carteira, feito as rescisões, conforme agora a reforma trabalhista, tudo de acordo. Se o empregado amanhã dizer, não, nós fizemos aquele acordo, mas eu tinha o direito. A reforma trabalhista não veio tirando o direito anterior do empregado, não. Tá, o acordo está sendo feito, vai depender do empregado. Se ele conseguir provar que ele tinha mais coisas e que ficou para trás, é um problema na justiça. Tá, concorda, doutor? Muito bem. Ok. Empregador. Tranquilo. Se eu requeiro alguma coisa, eu não provo. Espera aí, fala no micro. Se eu requeiro alguma coisa na justiça, eu não comprovo que tenho o direito, até as dívidas do advogado, quem perdeu paga. Sim, mas ele está falando o seguinte, que o empregado vai entrar e vai ter o direito. Quem vai responder? Ele vai pleitear o direito. O quê? O empregado vai pensar duas vezes. E se ele ganhar o direito, quem é responsável? Aquele que está no local. O sucessor, no caso, vai ficar na corda bamba por 5 anos. Esse que é o problema. Não é 2 anos só agora. 2 anos. Então, e o empregado vai pensar 2 vezes para entrar na justiça. Sucessão legal tem 2 anos, não. Para reclamar do direito trabalhista. Direito trabalhista. Até o fundo de garantia agora mudou, não é 30 anos mais. Vamos pro Geraldo aí, vamos lá para o Geraldo. Aviso prévio, Geraldo. Referente ao aviso prévio. Vamos ouvir aqui, pessoal. A Lei 12.506 deu acréscimo de 3 dias no aviso. Existe um dispositivo legal que determina que esses teria que ser indenizado? E pergunta aos colegas, as empresas que vocês cuidam, está indenizando esses dias ou está colocando para trabalhar? Porque eu não achei lugar nenhum que dizem que tem que ser indenizado. Ele diz que ele é um acréscimo, o aviso prévio é um acréscimo de 3 dias a cada ano na empresa. E pode trabalhar. Eu gostaria que o Adair colocar dessa testemunha aí, com a ênfase que ele tem de sabedoria, de conhecimento da legislação, falasse isso aí, que ele tenha... Depende do sindicato, né? A ordem de serviço 184 do Ministério do Trabalho, ela dá orientação no sentido de que o cumprimento do aviso, da projeção do aviso, seja conforme a parte inicial dos 30 dias. Agora, a indenização, nesse caso, ela é negociada em convenção coletiva. Algumas convenções há essa previsão. Então, é isso que eu tenho observado. Mas tem muitos sindicatos que não constam em convenção e eles forçam a barra para que você indenize os 3 dias. Mas tem muitos outros sindicatos aí que você põe funcionário para cumprir 90 dias, chega lá e eles aceitam. Agora tem que olhar a convenção. O CISEG mesmo, o CESEG, eu nunca vi isso na convenção deles.
E ele chega lá, ele pressiona tanto que você tem que indenizar. Se você pôr o funcionário para trabalhar os 90 dias ou 60 dias de aviso, ele não aceita. Ô Eli, mas eu sou obrigado a acertar o sindicato? Não, agora não, mas até um ano atrás aí, todo mundo acertava o sindicato e tinha essa dificuldade, né? Deixa quer falar aí, Eudes? O SESEG estava convencionado que Estava convencionado? Estava convencionado que os acréscimos seriam indenizados. Pois é, eu não sei onde tem uns patrões que concordem com essas horas, né? Pois é, aí é o seguinte, os sindicatos que não têm essa convenção... Da saúde não tem. Né, o que não tem essa convenção, eu nunca, quando eu homologava, eu nunca fiz... Não, falava para o patrão, é o direito dele. Você quer indenizar ou quer trabalhar? Não, quer trabalhar, então você vai trabalhar. Então eu tive um problema com um sindicato da indústria, foi da alimentação lá, o pessoal que não queria homologar. Falei, me mostra onde está. Ah, que tem que acrescentar. Opa, acrescentar uma coisa. Aqui não diz que tem que trabalhar ou que eu tenho que indenizar. Falei, não, mas nós estamos optando por indenizar. Falei, então você está legislando por conta própria. Aqui diz que tem, então vai trabalhar. Eu não vou pagar. Ah, o funcionário vai para a justiça. Sem nenhum problema. Nós vamos homologar a rescisão ou não? Doutor, eu vou fazer isso. Falei, não é que só vai fazer, não. Só tem que cumprir a lei. Se o senhor não pode, se não está escrito, diz que eu tenho que pagar. Então, está desde a data que eu aviso prévio, está cumprindo. O funcionário estava com 42 dias. Falei assim, então, eu não vou indenizar. Aqui diz que tem que pagar, tem que trabalhar os 40 dias. Ele tem que cumpriu, cumprir. Ele cumpriu o aviso de 42 dias. Os 42 dias. Então, está sendo pago. Ele recebeu os 30 trabalhados no mês e o saldo de salário agora, com os dias, está sendo pago. Tem alguma coisa errada a não ser essa observação do senhor? Não. Foi, então o senhor vai homologar. Pois é, foi tudo projetado. Aí a advogada falou, não vou discutir com o senhor, não. Eu falei, não tem negócio de discutir, vamos cumprir a lei. Porque o sindicato, além de eles querem que indenize, ainda projeta as férias e das terceiras ainda. Né? Aí, não, mas é correto, né? Não, é correto trabalhado, indenizado, projetar, se deu aquela fração de 15 dias ou mais, né? Pagar, tudo bem, eu concordo. Mas quando não convencionava, se não estava convencionado, eu nunca cumpri. É portaria, que você falou isso, 190, 180? É a nota técnica, né? 184 do Ministério do Trabalho. 184 ela é de 2012. Ela é de 2012. É 184, né? Mas inclusive ela dizia lá também o seguinte, que se o funcionário pedir demissão, a priori, ele tinha que cumprir também os dias da mesma forma. Da progressão, né? Ok. Mas passa para o Geraldo lá de novo. Nós continuar. Então, conforme eu entendi, se tiver na convenção, tem que indenizar. É isso que o pessoal falou? Tem, mas pode ser discutido, como o Eudes colocou ali. Porque paga. Porque, não sei, parece que lá na CLT, ele fala lá no 611, não sei se é A e B, o que na convenção vale mais do que a lei. E está lá, isso lá? Não está. Se é o 611B, A ou B. Geraldo, lá fala assim, dentre outros ele enumera, mas dentre outros tem mais, então ficou aberto. Ficou aberto e o B proíbe o que não pode. Então, se isso aí não está proibido no B, 611B, pode. Entendeu? Sobrepõe a lei. Porque então aí, para que lei? Se convenção vale mais que lei, então não precisava da lei, né? Eu acho que, no meu entendimento, é um desabafo, esses políticos daí... O que eu acho é o seguinte, se o SESEG está no direito dele de proteger o empregado. Agora, o Sind Lojas está errado, porque não contestou isso, aceitou. Ele, quer dizer, ele não foi consultar a maioria dos empresários. Falar aí? Aí que veio o jargão. O combinado vale mais que o legislado. Correto. Deixa o presidente falar alguma coisa. Peraí. Deixa o Adair falar. Pode falar, Adair. O microfone para o Adair. Só completando o que o Eudes falou ali, se for indenizar o restante do aviso, é bom lembrar do artigo 21 da IN 15, o prazo de 10 dias ou o que for menor, né? Só isso. Correto. Artigo 21 da IN 15. Deixa o... levar o microfone para você lá. Deixa o Carlos Magno.
Carlos Magla. Volta aí. Vamos pegar os subsídios todos aqui. Mas eu acho que fica mais barato para o empregador indenizar, viu? Porque não vai ter incidência, né? INSS, FGTS. Sem contar o risco de sabotagem de um funcionário insatisfeito. Mas você acha que mas você sabe que tem uma luta grande aí, que o aviso indenizado, a Previdência e a Receita Federal quer cobrar, né? E além disso, ela quer cobrar até terceiros. Não, mas se o auditor da Receita pegar, ele te cobra e depois você defende. Porque hoje, com esse social, você já entrega os dados tudo para ele lá e fica sabendo na hora. Pois é, mas se eles verificar, auditar seu social, eles podem... Mas eu acho que fica mais barato, inclusive pelo motivo que o Fábio falou ali. Tem que cara dentro da sua firma de aviso prévio... Custo-benefício. Agora, a gente não pode ficar caracterizado que tem a isenção da Previdência. Ali, fala-se. Aproveitando o assunto, eu queria só tirar uma dúvida. Mas a legislação agora não está obrigando a empresa a recolher a contribuição sindical e nem aquelas contribuições assistenciais. Aí o sindicato não vai homologar, porque eles estão vinculando a isso. Você só faz isso se você recolher, se provar que recolheu. Não, hoje tem muitos sindicatos que está abrangendo da seguinte forma: estão cobrando R$ 99,00 da parte do empregado e R$ 99,00 da parte do empregador. E se você não for ou não for sindicalizado, você não vai pagar, porque a lei não vai obrigar você a pagar. Isso. Ele faz a homologação, mas porém cobra de você R$ 99,00 da parte do empregado, ou fica R$ 200,00, R$ 198,00. Mas se não é obrigado a homologar, então só quando o empregado exige. Se ele não exigir... Que essa exigência foi determinada pelo saque do FGTS. Como a lei veio e a Caixa liberou, então não tem aquela obrigatoriedade de você... Agora, tem alguns funcionários que acham que é a garantia de ver se está correto tal. Então, eu confesso que desde quando falou que não é mais obrigado a homologar, eu nunca homologuei mais nenhuma rescisão. Acho que então, se for trazer problema futuro... Eu acho que se tiver 1% que homologou, acho que é muito. Vamos voltar no Geraldo lá. O Eudes. Aqui na convenção do CESEG, lá com o Sindlojas, na cláusula 23ª, que é do aviso prévio, no parágrafo 1º fala, né? Fica estabelecido que em caso de dispensa sem justa causa, o empregado deverá cumprir no máximo 30 dias, sendo que os demais dias adquiridos pela proporcionalidade do aviso prévio decorrente do seu tempo de serviço deverão ser indenizados pela empresa. Por isso. Está convencionado, sim, eu tinha certeza disso. Pois é, os patrões bateu. Vai lá. Deixa o Everaldo falar enquanto você leva. Eu pergunto ao Eudes, que está com a convenção, a daí, as convenções hoje, elas são registradas ou homologadas? Registrada? Não é homologada mais? Deixa eu ver isso aqui. E ela não fala, será registrada e as cláusulas que estiver de acordo com a lei serão nulas e pleno direito? Essa aqui pelo menos fala que é registrada no Ministério do Trabalho, né? Registrado. Olha o carimbo lá que está escrito. Antigamente era assim, era homologado e tinha as cláusulas que tiver desacordo com a lei serão nulas e pleno direito. Mas não? Tem não. Registrada. É registrada também, né, Eudes? Ela foi registrada, mas não, ela só fala, ela não fala na primeira. Diz o seguinte. Convenção de coletiva, o número de registro no Ministério do Trabalho, SRT 75/2018, data do registro 21 de março, no protocolo, mas aí não tem mais nada a respeito do que o senhor falou aí, mencionando a respeito do que não tiver em desacordo. Praticamente é convencionada só se o sindicato patronal for lá e falar que não convencionou isso aí. Vamos voltar lá no Geraldo, para nós tentar encerrar isso aí. É meio complicado, porque as empresas não querem indenizar, quer pagar, quer que trabalha. Aí agora, pelo que eu entendi lá,
a convenção não teria força nessa questão de indenizar, mas complicou. Aí eu perguntaria o seguinte, vamos deixar esse negócio dessa vida. Tem as convenções, inclusive o Sindicato dos Empregados do Comércio, estão ameaçando, se não cumprir a convenção, vão aplicar uma multa de R$800 por empregado. E o empregado que é R$400. Parece que é de 300 salários, parece. Agora é o seguinte, a negocial, nenhum empregado, todo mundo assinou para não descontar nada, não quer que desconta nada. Entendeu? Aí já está sujeito à multa dos R$800 a empresa, né? Complicado. Aí tem outro sindicato dos empregados dos hotéis, motéis de fora de Goiânia. Eu achei até interessante o seguinte, eles estipulam um adicional de assiduidade. Aí, nas convenções anteriores, ela fazia parte das verbas rescisórias para calcular. Agora, esse ano eles já tiraram ela da verba rescisória, não vai ser média, mas aí estipulou que o empregado tem direito a 12 adicional de salubridade. Mas aí lá tem um parágrafo que diz o seguinte, que tem que pegar a assiduidade do mês de maio e repassar para o sindicato. E aí, como lá diz que é proibido fazer desconto, aí está dizendo que é uma espécie de doação. Mas quando jogou lá, não jogou na folha do empregado, é um desconto indireto. Entendeu? Aí, no mês de maio, os empregados não têm aqueles 10% de assiduidade, repassa para o sindicato. Agora, ninguém quer também. Então, aí é complicado, né? Agora, ainda bem que esse sindicato falou o seguinte, que o máximo de indenização seria 30 dias. Esse até foi mais razoável. Você quer falar? Deixa o Fábio sobre, não, aí, nesse caso, de estar descontando do empregado em folha, já vai contrariar o 611B lá, que isso não pode conter, não pode ser previsto esse desconto em convenção e acordo coletivo. Não, inclusive lá frisa bem que eles não estão infringindo a lei, porque eles não, a linguagem diz, não infringindo a lei porque eles não estão descontando. Só que naquele mês o empregado deixa de ganhar no contra-cheque dele os 10%. Pois é, porque lá tem que destacar o salário e a assiduidade. É 893? A 893 não é para descontar nada, o empregador não tem responsabilidade nenhuma. Aí lá na própria convenção diz que não está infringindo a lei porque não é desconto, é espécie de doação. Então, deixa de jogar no contra-cheque que o empregado está doando. Indiretamente eu entendo que é desconto, igual o Fábio está entendendo. Tá? Pelo que está... É 893 mesmo, Fábio? 611B lá. Não, a IN lá. 873. Medida provisória, né? Inclusive saiu agora também, acho que é nota técnica pequena, agora semana passada, que o empregador não tem obrigação nenhuma de manter vínculo com o sindicato, com boleta, com desconto, com nada. Nada. Então, quer dizer... Você manda eles ir e cobrar do empregado. Eli, só aproveitando o gancho, pessoal, como é que vocês estão se comportando com relação ao BSF, BFS? Estou vendo. A partir da MP 873, muita gente deixou de pagar o benefício social familiar. Qual a posição de vocês aí? Nunca paguei também. Também nunca paguei. E se qualquer coisa, o doutor Ronaldo defende todo mundo. Eles falaram para mim assim, mas eu não tenho cadastro, se tem. Você pode olhar no endereço da empresa, você vai vender a empresa, tem até a administração. Colegas, deixa eu falar um negócio para vocês. Não
Não, você vai segurar aí para mim, ué. Seguinte, o cidadão, o camarada tinha apelido de piolho. Aí os caras chegavam na rua, fazia assim para ele, sabe? Aí ele ficou uma fera com os caras, sabe? E tudo, aí o que vamos fazer esse cara agora? Pegou ele, amarrou ele e passou a linha na mão todinha, jogou dentro d'água. Ele ficou lá no fundo do poço. Aí ele botava a mão para fora e fazia assim, ó. É o sindicato que está fazendo assim, sabe? Tá funcionando, ele queria só matar o piolho. Viu, Eli? Eu realmente respondi os e-mails, todos os e-mails que chegou para mim, eu já direcionava de volta para eles. Aí um dia me perguntaram que não tinha o cadastro. Eu falei, tem o cadastro. Você tem no CNPJ, tem um telefone, tem um e-mail da empresa. E se você vai lá no site, tem também o administrador, lá da Receita Federal. Não sou obrigado, não sou obrigado a fazer nenhum desconto. Fui devolvendo todo mundo, desse jeito. Você segue, esse dia mandou a carta aí, que o negócio da cobrança aqui, eu falei para ele que eu não... Não, eles mandam uma carta tão emotiva, né? Tão... Isso é a penalidade. Falei assim, eu peguei a rasguei e falei, pode cobrar da empresa diretamente. Buscar outro. De acordo com a 873, não vou. O microfone está com você, vamos falar de carta de crédito aí, vai. Ah, peraí, o sindicato nós não terminou, não? Então vai lá. Vamos falar aqui, peraí. Então, voltando, vamos esquecer esse... Tá bem, tá saindo bem. Vamos esquecer esse sindicato da vida, voltando lá. Então, a maioria entende-se, como diz o vereador, a maioria entende-se que se tem na convenção, indeniza-se. Indeniza-se. Ok. E aquela outra questão do sindicato era essa aí, né? Você tinha duas pautas, aviso prévio e sindicato. Então, vai falar ainda? Não, então tá bom. Sindicato acho que nós já esgotamos aqui. Vamos falar de carta de crédito ali com o Eudes. Hoje um cliente me procurou agora à tarde. Ele está querendo fazer o seguinte, emitir carta de créditos, como se fosse uma bonificação para o cliente dele. Ele compra de uma determinada empresa, uma multinacional. Quando ele atinge o valor das compras da empresa, ela bonifica ele com um valor X. E ele fica tendo um crédito lá. E ele quer fazer isso para os clientes dele também, hoje. Então, o cliente dele vendeu aí 500 mil reais ano, e ele quer abrir um crédito tipo assim, 10% para o empresário, ter disponível para ele lá. Ou ele pode recebê-lo em dinheiro, essa bonificação, ou através de uma carta de crédito para ele fazer compras futuras. Porque ele me perguntou como é que poderia fazer isso. Porque eu falei para ele que poderia ser feito, no caso, em forma de desconto depois para a empresa, né? Para as empresas, que seria interessante. A não ser que, se ele fizer por carta de crédito em dinheiro, ele vai ter que ter que justificar essa tributação. Como é que ele faria hoje? Porque ele tem feito até o ano passado. Ele fez retirada de lucro dele e bonificou as empresas, os proprietários das empresas, o administrador, em dinheiro, os valores para as empresas que tinham atingido essa limite, mais ou menos um estipulado da meta de venda. Porque ele é revendedor somente para empresas, ele não revende para pessoas físicas. E então ele está querendo bonificar documentalmente, porque hoje está tudo por fora. Pois é, mas essas pessoas são tipo um representante comercial dele. Seria uma empresa que revende produto dele. É uma empresa que revende produto. Ele é um cliente dele, ele é fornecedor desse cliente. Desses clientes. Então, ele só revende para empresas, porque o contrato dele de revenda, ele só pode revender para pessoa jurídica. Ele não pode revender para pessoa física, assim como ele compra da multinacional o produto e já revende, né? Então, na cadeia, ele tem bonificação de lá e ele bonifica aqui na ponta também. Só que o dele lá, ele não pega em dinheiro, ele pega em produto depois. Complicado, hein? Eu falei para ele que poderia fazer dessa forma, abrir a carta de crédito, que a pessoa teria direito, mas para algum desconto futuro, né? Mas não como em dinheiro, para não ter tributação. Porque depois ele pode revender, por exemplo, ele vendeu a pessoa aí, tirou 100 mil de mercadoria, ele tem direito a 50, ele entraria como um desconto condicional para ele. Desconto condicional.
Deixa eu falar, eu estou entendendo assim, por exemplo, seria um título, formalizar esse título de crédito para aqueles clientes dele, certo? Isso. Formalizaria este documento. É dentro do jargão direitinho, identifica o possível beneficiário dessa empresa, um título de crédito, isso aí vai entrar lá no passivo como obrigação dele para o futuro. O cidadão cumpriu aquela meta, ele vai pagar aquele título de crédito. Esse título só porque ele já tinha acordado desse título, que você, parece que eu entendi que você falou, que ele vai pagar com mercadoria. Não é isso? Ele está vendo essa possibilidade, porque hoje, até hoje, ele tem pago em dinheiro. Né? Se ele pagar em mercadoria, ele vai pagar aquele título de crédito em mercadoria. É uma venda que ele estará fazendo para a pessoa, só porque o pagamento dele, a empresa que vai pagar aquilo. Vai compensar aquele título de crédito em mercadoria. Agora, se for em espécie, que ele vai pagar aquele título de crédito para a pessoa, aí, e é a empresa que deve, aí ele vai sair dos lucros da empresa. Pode tirar do lucro para pagar aquele título de crédito. Que o lucro ele pode sair para o bolso dele, como pode sair para um terceiro, não pode? Não. Pode. Eu acredito que não. Assim, eu acho que pode. Aí. Um terceiro que não tem vínculo. A distribuição de lucro da minha empresa, eu recebi aquela distribuição e transferi para terceiro. Mas eu não sou diretor, não sou membro, não sou funcionário, não sou empregado, não sou Porque hoje ele tem feito o seguinte, ele tira distribuição de lucro, a empresa vai lá, saca o dinheiro e bonifica essas empresas. E aí que a bonificação, aí ele não entrega o crédito para a empresa, porque ele vai pagar em dinheiro e aí está acreditando os diretores como o sócio, vamos dizer assim, o sócio administrador da empresa. Uma bonificação pela pessoa física dele. Sabe? Porque na bonificação, com produto, eu emito nota fiscal e dou uma bonificação. Sim. Pago os tributos que eu tenho que pagar. Se eu der uma bonificação em espécie para o cidadão, como que eu vou registrar isso? Não tem como. Por isso que eu estou procurando como seria a forma de emitir essa carta de crédito. Eu estou pagando para terceiro alguma prestação de serviço, alguma coisa. Agora, o certo seria ele dar o desconto na fatura. Ele emite a nota por 500 mil, dá 10%, então ele dá desconto na boleta de 50 mil. Então é uma despesa financeira lá que ele vai usar e o cidadão lá também vai ter que declarar que ele recebeu como um desconto operacional, né? Não operacional, aliás. Porque para ele pagar em espécie ou em carta de crédito, qual que é a contrapartida disso? Não, meu filho, não. Mas eu vou justificar o pagamento para esse cidadão, uma carta de crédito, vou te dar bonzinho, você bonzinho, vou te dar uma carta de crédito aí de 50 mil reais. Aí, eu vou ficar, pois é, mas se eu fizer isso, eu vou registrar lá no meu ativo em si. E esse ativo eu vou fechar depois com o quê? Deixa o Carlos Magno, professor. Eu faço contabilidade e a Bosch, ela faz esse tipo de coisa aí que você está falando. Então, quando ele manda dinheiro para nós, eu acredito lá na receita, outras receitas dentro da empresa. E eles lá na Bosch, eles lançam como bonificação, despesas diversas com vendas. Pois é, mas vamos supor, quando eu pago uma... É despesa, viu? Quando eu pago uma agora, o que precisa? Nós temos, por exemplo, que o Renan falou aí, o Ronan falou, tem um plano de metas para você provar que existe aquela situação. Pois é, mas se eu pago... É documento, é um documento. Isso. Igual o Ronan falou. Pois é, você simplesmente faz um cheque nominal e... A Bosch, ela pega e acredita na conta da empresa aqui o valor, e não é baixo não, é valor alto. Não, tudo bem, aí eu concordo. Você dá entrada em outras receitas, ou receitas financeiras, sei lá qual você vai dar entrada. Tudo bem, você vai tributar normal. Normal, e ele lá agora, vai deduzir da venda dele lá. É uma despesa dele? Isso, é uma despesa, é bonificação. Porque eu estou pagando uma pessoa jurídica sem ela me dar nota, sem ela me dar documento nenhum. Não, aí ela tem um contrato. Esse contrato que o Ronan citou aí, que estabelece as metas que tem que ser cumprido aí. Seria perfeitamente... Pois é, mas será que a Previdência não pode tributar isso?
Previdência? Não, vai ser pessoa jurídica. É sobre faturamento, né? É sobre faturamento. Pois é, mas eles emitem o que o Eudes citou aqui, uma nota de crédito. Deposita na sua conta. E a nota de crédito vem estabelecendo que foi em função daquela meta que a empresa alcançou no faturamento do ano, por exemplo. Como é que é? O contrato de... É um contrato. Ele é um contrato entre as duas partes. Contrato de metas. Contrato de metas. Agora, eu estou preocupado é o seguinte: quando eu recebo, tudo bem, eu vou lançá-la, vou oferecer a tributação, beleza. Agora, quando eu pago, que eu tenho medo. Não, você está provando que você tem um negócio com a outra parte, qual que é o problema? Pois é, mas eu estou pagando uma comissão sem documento. É a bonificação que chama. O Carrefour também usa muito isso, o Açaí, todo mundo trabalha com esse artigo aí. Né? Então, tá fácil aí, outros. O recebimento até eu não tenho dúvida, porque eu ofereço a tributação, estou acobertado. Agora, quando eu pago, que eu tenho medo. Vamos para cá. Meu grande amigo, escrevi seu nome aqui, perdi o papel. Não, sem ser o Rainer, é o outro ali, Valdeci, não. Fala seu nome aí de novo que eu vou anotar aqui agora. Cleomir. Cleomir. Bom, pode falar esse sindical rural. Eu só quero saber se essa contribuição sindical rural que a gente recebe, se isso é obrigatório ou não pagar. Quem pode dizer isso? Doutor Ronan, sindical rural. Vamos falar aqui, doutor. Quando entrou a reforma trabalhista, a lei de contribuição sindical federal, ela está lá elencada na lei, ela está na lei 1166 de 71. A reforma trabalhista, ela não veio dizendo sindical rural ou sindicato urbano. Ela veio falando contribuição sindical. Então, ela está no mesmo barco da outra sindical que nós já conhecemos. Paga se quiser. Deixa eu falar para o... Vai lá. Essa contribuição sindical rural, eu tenho um cliente que ele recebeu lá na própria gueta, pagamento não obrigatório. Está escrito, pelo menos do meu cliente está escrito, pagamento não obrigatório. É porque você tem, principalmente o sindicato rural, você tem que ver o benefício, a contrapartida. Tem sindical rural aí que está aposentando gente. Se você não pagar a contribuição sindical para ele, obviamente você não vai ter o benefício da aposentadoria. Então você tem que ver se você está comprando o benefício para você, ou então pensa saber o que é a contrapartida que o sindicato te dá. Se ele está te dando alguma contrapartida que é vantajoso para você, eu acho interessante. Então, mas aí já está, colega, igual... Quem perguntou mesmo? Cleudemir lá. Cleomir. Aí, Cleomir, você entendeu. Agora, nessa colocação dos benefícios da aposentadoria do trabalhador rural, sindicato rural, também dessas mexidas aí que o Bolsonaro está fazendo aí também, vai tirar essas prerrogativas, esse meio que os sindicatos rurais têm de aposentar os trabalhadores. Também vai cair por terra isso, não vai mais existir isso. Então, o tratamento dela, igual já foi discutido aí, é a mesma coisa dos outros sindicatos. Paga se quiser, conforme o colega já colou lá. Esse sindicato está sendo bastante honesto, né? Mas é gozado que ele está gastando dinheiro com publicidade, né? Como é que chama lá? FAEG? Não, mas a federação grande deles lá, acho que é FAEG. Ela que está patrocinando nos rádios aí tudo. Vai lá no Rainer. Débito na receita. Então, minha pergunta é a respeito de debêntures. Como que é feito isso? Se tem uma pessoa que tem um título protestado e tem um devedor e pode comprar dele, como é que é feito isso? Tem essa dúvida? Se alguém tivesse aí. Tá. Doutor Eudes, sabe alguma coisa aí, doutor Eudes? Debêntures. Se não tiver, semana que vem a gente... Doutor Vitor Hugo, sabe? Não?
Debêntures eu não sei nem como funciona. Vou ser verdade para você que não é minha área, não aprofundei, não. É porque tem um cliente, um amigo meu, nem cliente não é, ele deve na Receita, aí ele perguntou para mim, eu falei, vou colocar na pauta lá, entendeu? Porque ele deve na Receita aí, acho que 300 mil, Correto. Aí ele perguntou para mim como é que ele poderia fazer para estar quitando a dívida na Receita com valor mais em conta, com desconto. Aí ele perguntou sobre isso, a debêntures mesmo, não sei se Porque na realidade a gente conhece muito quando você quita dívida com o Estado, com o governo federal, os precatórios. Precatórios. Porque os precatórios, aí você tem que arrumar um auditor, tipo um auditor, que vai avaliar essa precatória, se ele é um título válido, verdadeiro, entendeu? E ver o deságio que você tem. Por exemplo, uma vez você tem uma dívida de 300 mil na Receita, você compra um precatório por 30%, né? Então aí você está ganhando 70%. Lembrando sempre que os 70% vira receita. Aí você tem que tributar no ganho de capital lá. Ah, tem que tributar ele? Tem, porque você pagou uma dívida de 300 E esse auditor tem que ser da Receita ou pode ser independente? Tem alguns independentes aí. Pode ser um contador também, no caso, um economista, né? Pode, mas é sempre bom você buscar a origem dele ou no Estado ou na Receita Federal. Se realmente é verdadeiro debênture. Correto. Né? Obrigado. Realmente existe isso. Valeu. É precatórias, né? Não é debênture. Tá? Uma premiação com o Eudes ali, ó. Ainda tem mais um aqui, hein, gente? Vamos esperar um pouquinho aí. Eli, essa premiação, no caso, de acordo com essa nova reforma trabalhista aí, ela tem as previsões de fazer uma premiação anual para o funcionário, não a participação em lucro e resultado. Você pagar ao funcionário por premiação, né? Junta aí um X, só que esses valores não são tributáveis. Seria isso mesmo? Se tem alguma informação, ou a Dair, se tem, para fazer o tipo, eu quero dar uma premiação de 10 mil para o meu funcionário lá durante o ano. Não seria participação em lucro e resultado, mas seria assim, uma bonificação. Aí é uma premiação, é chamada de premiação anual. Ela pode ser paga anual. Eu vi isso aí alguma coisa a respeito. Como a nova lei agora veio que prêmios é isento, então, eu acredito que sim. Seria nesse sentido. Então, ela aí você caracteriza mesmo que o prêmio ele é isento. É isento. Prêmios é isento. Quer dizer, agora se for gratificação, inclusive teve muita gente que trocou a denominação de gratificação por prêmio, porque a gratificação já estava acumulada na sua folha lá e era tributado. Eli. Fala, Fábio, meu professor. O Daí está procurando ali, eu sei que ele tem. Lá no artigo 457 da CLT, né, com a alteração da reforma trabalhista 13467, 2011, o artigo ficou o seguinte, lá no parágrafo 2º. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Neste caso aí, Fábio, se eu premiar, eu não tenho que premiar todo mundo, não? Posso premiar percentual? Bem, aqui não entrou nesse detalhe, né? Parágrafo 4º, vamos ver aqui o parágrafo 4º, mais embaixo. Considera-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados em razão de desempenho superior ou ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Meritocracia. Então, quer dizer, quem mereceu, recebe. Quem não mereceu, descarta. Aqui eles começaram a sangrar a Previdência Social. É verdade. Fala aí. Isso aí pode ser mensal? Porque tem situação que o cara ele paga, quando o cara não tem falta, ele paga 10% lá na empresa. Não tem convenção, não. Nem a famosa assiduidade. Assiduidade.
Aí, se caso puder ser mensal, aqueles que não têm falta, passar para prêmio. Foi a premiação. Eu entendo que pode mensal, aqui não. O que você acha daí? Deixa eu. Vamos ver o que o Eudes achou ali. Dentro do 457, não, né? Só que estava observando o seguinte, eu não tenho exatinho o texto, mas lá fala sobre o E-Social, quando os vencimentos que estiverem em folha de pagamento com 6 meses consecutivos, eles passam a ser habituais e vão integrar a base do E-Social, né? Por isso que eu estou achando que no caso desses prêmios, se trocar mensal, vai trocar 6 por meia dúzia. Pois é. Só que lá, acho que é no 457 aí que vocês leram. No 457 ele diz o prêmio, mas ele não diz assim a periodicidade de pagamento. Então, mas eu já olhando pelo lado do social, né? Então paga semestral, trimestral. As importâncias ainda que habituais, pagativa de custos de alimentação, a vedação, pagamento, o dinheiro, prêmio, abono não integra a base de cargo, não se incorpora ao contrato, não restitui. Tá, esse aqui é o 457, o parágrafo 2º. Onde era o quarto aqui, né? Considera os prêmios de liberalidade concedidos ao empregado de forma de bem e serviço em valor em dinheiro a grupo do empregado em razão do desempenho superior ao ordinariamente. Então, só que aí, quando fala, ainda que habituais, paga a tira de custo ao parágrafo 2º. O quarto, ele fala que ele não integra. Aí eu falo assim, mas aí se você começa a fazer habitualidade, aí ele vai passar a integrar, que seria o parágrafo 2º, né? Não, então, é habitual, mas aí no segundo já fala que habitual não vai ter incidência também. Então não tem, pronto. Meus professores, meus consultores. É o entendimento, é meu entendimento. Adair, tem ou não tem? Tem ou não tem? Não tem. Ou tem? Eu nunca pratiquei, mas no parágrafo 2º aqui dá a opção de que ainda que é habituais. Agora, o 611A prevê lá na convenção coletiva, né, no inciso 14. Tem alguns detalhes nisso aí, né? Talvez o suporte da convenção ajude a reforçar essa tese, né? Ok. Vamos finalizar aqui com o Carlos aqui, no AGFIP aqui. Carlos. Eu não sei para quem que eu torço hoje. Quero que os dois percam? Como é que eu faço? Em Corinthians e Flamengo, não gosto de nenhum. Então você não assiste nenhum, então. Duas coisas. Um convite. Tiago Albernaz está convidando a gente para sábado às 10 horas lá na CESP. CESP é na rua 104, em frente ao Corseg, certo? Ele está querendo um auxílio dos contadores. Maurinho. Com auxílio dos contadores em relação ao DIFAL, porque ele já está com um projeto de lei para entrar contra o Estado e ele está querendo, assim, uma orientação da classe contábil, certo? Para que nós possamos. Então, eu prefiro que alguém do sindicato possa ir lá. Você e o Fábio não podem faltar, e o Zé Carlos. Né? Eu estou lá. O Fábio já está inscrito. Eu queria mais representantes do sindicato. Fica na 104, não? Na 104, próximo ao Corseg ali, ó. Ah, perto do Corseg. Bem perto. Às 10 horas a gente vai estar lá. 10 horas de sábado agora. De sábado. Sábado agora, né? Então é uma forma da gente também, como classe contábil, falar da nossa indignação. Porque afeta o empresário, afeta a gente também. Apesar que a gente, às vezes, viramos as costas para o empresário. Não, empresário não é não, gente. A nossa receita vem dos empresários. Se a gente não for também batalhar por eles, né, a gente está enrolado. Né? Vê se eles ganham um pouquinho mais para pagar nós menos. Para pagar melhor os nossos honorários, é lógico, né? Então, esse convite do Tiago Albernaz, do José Carlos também, se estendeu a isso, né? Porque ele é o Tiago Albernaz não é o vice-governador, não, né? Não. Ele é deputado. Ele é deputado. É deputado estadual, Tiago Albernaz. Está brigando com isso aí, com o DIFAL. Ele acha injusto. Ser eleito? Conseguiu, ele é deputado. Ele acha injusto porque o Estado não tem indústria, tem poucos atacadistas em relação à numeralidade de empresários que tem. Então ele está empenhado nisso aí e espera a classe contábil lá.